Boa tarde, pessoal. Continuamos com as nossas aulas. Hoje a aula de número 5, a gente vai falar de dermatoses parasitárias, escabiose, pediculose, tungíase, miíase, larva migrans cutânea. Meu nome é Guilherme, eu sou médico dermatologista e eu espero que ajude vocês a aprender um pouco mais da nossa dermatologia. Beleza? Vamos lá? Então, assim, conversando sobre essas doenças, a gente tem que entender que as dermatoses parasitárias compreendem mais lesões, mas eu acho que um básico para a gente começar é, digamos assim, essa aula com essas doenças. A gente já consegue ter uma ideia importante do que representam essas doenças. Então, esse é o momento que a gente vai falar do típica coisa que o dermato gosta, que é a bicheira. Realmente, a aula de hoje é uma aula pesada. Vamos lá, pessoal. Então, assim, o que a gente pode falar sobre isso, sobre dermatoses parasitárias? Condições frequentes em todo mundo, tem prevalência nas áreas mais quentes, ou seja, tropicais e subtropicais. Tem a ver com fatores geográficos, ou seja, áreas de maior umidade, temperaturas elevadas, né? Menor altitude favorece a proliferação desses parasitas, ou seja, lugares frios ou lugares que tenham, digamos, neve, você não vai encontrar esse tipo de lesão. Não vai encontrar, acho muito difícil, mas menos, digamos assim, mais difícil de você encontrar. Fatores socioeconômicos, né? É uma coisa que a gente vê em populações de mais baixa renda, né? Menor acesso à educação, onde você tem uma precariedade de serviços de saneamento e serviços básicos de saúde. Então, assim, algumas coisas isso é bem importante, tem a ver assim com fatores econômicos, essa coisa de população de baixa renda e baixo grau de educação, saneamento, algumas coisas talvez nem tanto. Fatores culturais, comportamentais, essa coisa de práticas culturais, como o uso de roupas, e calçados específicos, ou seja, cuidar mais disso, você usar um calçado adequado, fechado, num ambiente que possa ter o risco, você tem que ter essa condição, né? Comportamentos individuais, ou seja, você ser um cara mais asseado, procurar cuidar da tua higiene, isso é importante. Com relação à falta de cuidado com o ambiente, tem a ver com isso. Por exemplo, a questão de você deixar o teu bicho, o teu animal de estimação, fazer cocô na rua e não limpar. Ele pode ser uma fonte de espalhar esses parasitas e acabar contaminando alguém, então isso é importante. Cuidado especial com a população que tem um risco maior, crianças, né, principalmente isso, imunossuprimidos e profissionais expostos, isso no geral, mas acho que criança realmente é um fator, é uma população de maior risco para isso. E vamos lá, começar com o nosso primeiro, com a famosa escabiose, que as pessoas chamam de sarna. O bicho, né, digamos assim, quem é responsável pela sarna é esse ácaro, né, o Sarcoptes scabi. E é importante saber o nome dele, Sarcoptes scabi, que é uma coisa que eu vejo cair em algumas provas. Você saber o nome de uma coisa que é bem comum, Sarcoptes scabi. Ele é esse bichinho aqui, né, um ácaro, aqui a foto de uma biópsia, onde pegou ele aqui dentro da pele, a gente vê a camada córnea e o bichinho ali. Então, assim, com relação ao ciclo de vida dele, do Sarcoptes, outra coisa aqui que aqui está escrita é importante, é a sarna, a variante dela é a variante omnis. As pessoas muito me perguntam quando vêm consultar, e eu faço o diagnóstico de sarna, é um comentário das pessoas, mas eu tenho cachorro em casa, eu tenho gato em casa e ele está com sarna. É possível que esse meu quadro seja o quadro de sarna do animal? É possível, mas o bicho que tem, digamos assim, no pet, no animal, é uma variante de sarna diferente. Então, essa sarna do cachorro a gente pode até pegar, mas é um bicho que ele não consegue completar o ciclo de vida dele. Ou seja, por mais que a gente pegue, é alguma coisa que vai durar ali uma semana. O bicho não completa o ciclo e ele acaba morrendo. Já a variante omnis é a que tem a capacidade de ficar fazendo o ciclo completo. Ou seja, a fêmea vai, digamos assim, reproduzindo e vai soltando os ovinhos, as larvas e vai mantendo o ciclo de vida dela. Nasce os filhotes, crescem e vai se perpetuando o quadro. Essas outras variantes não têm a capacidade de completar o ciclo na nossa pele. Então, assim, como que funciona o ciclo? Ela tem esses estágios, ovo, larva, ninfa e adulto, e esse ciclo ele tem a duração de aproximadamente 10 a 14 dias.
E isso acontece inteiramente no corpo humano, o bicho não tem a capacidade de sobreviver muito tempo fora da pele, que é o que diz aqui. O ácaro é capaz de sobreviver fora do hospedeiro até 72 horas. E aí você pode se contaminar com um contato com o material, ou seja, deitar numa cama que tem o bicho e acabar se contaminando. Apesar do que isso não é muito comum de acontecer. O mais comum de acontecer a contaminação da sarna é contato direto com outras pessoas. Então você pode até se contaminar por estar num ambiente, um sofá, uma cama que tem a sarna. Mas o mais comum de acontecer é com o contato direto, né? Então é que assim, a forma de transmissão, contato direto, pele a pele, uma pessoa contaminada acaba passando. E isso é importante. A pessoa que tem sarna é extremamente contagiosa. Teve contato, pega. Eu costumo brincar com os meus pacientes, quando eu estou atendendo, as pessoas têm muita dúvida, assim, ou digamos, questionam muito isso. Mas será que é sarna? E eu costumo falar, olha, eu pego isso toda hora, porque eu lido com isso. Os pacientes não acreditam, às vezes, muito que estão com sarna. Eu falo, olha, eu acabo atendendo muitas pessoas com isso e acabo me contaminando toda hora, tanto é que volta e meia eu estou fazendo tratamento, porque é muito comum de acontecer, de a gente acabar se contaminando. A gente lida com isso, né? Beleza, manifestações clínicas, né? Isso acontece, a questão do prurido, a questão das lesões, tem muito a ver com essa resposta imunológica, né? Então o bicho e os restos dele, né, os produtos da atividade metabólica, eles provocam uma reação e essa reação principal é o prurido intenso, geralmente à noite. Isso é outra coisa que eu tenho para mim. Paciente que chegou e que tem como característica, olha, eu sinto uma coceira, mas é uma coceira muito importante. Eu falo, uma coceira desgraçada, que dá vontade de pegar uma faca e enfiar na pele para tentar aliviar a coceira. Coceiras desse grau e que geralmente pioram à noite, isso é muito característico. O paciente sente a coceira, mas quando ele deita na cama, ele chega a acordar de noite de tanta coceira. É muito característico da sarna, sabe? As lesões... Beleza, pápulas eritematosas, vesículas, pústulos, nódulos e essas escoriações, eu acho que os túneis é uma coisa muito difícil. Eles dizem que essa foto, digamos assim, a foto de baixo seria de um túnel que é provocado pela escabiose, pelo sarcópsis. Eu acho muito difícil de identificar. O mais comum são, né, essa lesão de cima, essas várias pápulazinhas que acontecem, e isso pelo corpo inteiro. Só que, às vezes, a gente tem, digamos assim, acredita mais na sarna, a lesão, mais nesses pacientes de baixa renda, pacientes que moram na rua. Então, às vezes, são pacientes que têm as lesões mais características. Nós, no dia a dia, que tomamos banho, que cuidamos disso, às vezes as lesões não são muito características. Pequenas pápulas, às vezes um pouco mais isoladas. E aí você tem que juntar o fato da história do paciente, né, com algumas dessas lesões. Então, às vezes, não é muito característica a sarna e leva muita dúvida. A questão das manifestações clínicas tem mais a ver com uma coisa mais antiga que se via antes. Pacientes, ou então se vê em pacientes moradores de rua, pessoas, digamos assim, às vezes com problema mental, que não se cuida, que não quer tomar banho, coisas desse jeito. Aí talvez você veja lesões mais características. Mas o normal é pessoas do nosso dia a dia, as lesões não serem tão características. Beleza, novamente a imagem do bichinho e a imagem da pele. Várias lesões, várias pápulazinhas, e o comum da gente observar são várias escoriações nisso, porque, como eu disse, é uma coceira muito forte, desgraçada. Com relação ao diagnóstico, o mais importante é isso, é você unir essa história com o que você vê, né? O prurido intenso, noturno e essa distribuição difusa das lesões. Às vezes em algumas áreas, entre os dedos, alguns lugares podem ser um pouquinho mais comum, ali na região de nádega, embaixo da mama, mas no geral não característica tanto assim. Pode acontecer, mas não é o mais comum por causa daquilo que eu falei. Hoje em dia, as pessoas, como a gente toma banho normal, essas coisas, talvez as características não fiquem tão importantes. Exame parasitológico, fazer uma raspagem da pele na borda da lesão ou na extremidade para tentar pegar o bicho. Muito difícil, sabe? Não é uma coisa do nosso dia a dia, existe a possibilidade de fazer o exame parasitológico, mas é muito difícil da gente conseguir pegar algum bicho fazendo isso. O mais comum é baseado na clínica mesmo. Pelo que você avalia, pela história, pelas lesões, você acabar tratando. Você fazer um exame e esperar que isso dê resultado para daí sim
você tratar, eu acho muito difícil de acontecer, não é o nosso dia a dia. Biópsia de uma lesão, então, nossa, só se você estiver pensando em outras coisas, não a sarna em primeiro lugar, tá? Com relação ao tratamento, eu sempre faço isso. Se eu tenho suspeita de sarna, se é uma primeira hipótese para mim, pode até ser que depois eu acabe descartando isso, mas eu tenho como conduta primeiro tratar a sarna. Depois pode ser que acabe não fechando como isso, a gente acabe fechando com algum tipo de alergia e a gente acabe fazendo algum outro tratamento. Mas primeiro trate como sarna. Porque se você deixar passar isso e acabar usando antihistamínico, acabar usando corticóide, alguma coisa assim, você pode proliferar mais ainda o bicho. Então é interessante que você faça o tratamento primeiro e faça o tratamento direitinho, porque é muito comum, digamos assim, a sarna é muito comum de acontecer. Medidas gerais, né, de higiene, isso é básico, as pessoas me perguntam se precisa lavar, trocar lençol, precisa lavar toda a roupa de cama todos os dias. O que eu peço é que, por exemplo, a roupa de cama que você usou hoje, não use amanhã. Uma possibilidade que você tem é pegar as roupas de cama e colocar no sol a de hoje e amanhã. Não precisa, teoricamente, lavar. Você pode pegar elas, colocar no sol, que já ajuda bastante. Uma outra técnica que fazem é pegar as roupas, colocar dentro de um desses embalagens que você consegue tirar, deixar elas sem fazer um vácuo, olha assim, e deixar ela sem ar. Isso também ajuda a matar o bicho se ele estiver nas roupas de cama. Então, não necessariamente lavar todos os dias, mas talvez ali nos dias de tratamento, trocar as roupas de cama todo dia. O que é o principal? O que a gente sabe de mais eficiente mesmo é o tópico, a permetrina em loção a 5%. E existe o tratamento com a ivermectina de 6 mg. Permetrina é uma loção. Como que você vai fazer o tratamento? Durante 3 dias você vai passar a loção no corpo, normalmente à noite, acorda de manhã e tira a loção e durante o dia fica sem nada. Faz 3 dias, fica uma semana, digamos, sem tratamento e depois faz mais 3 dias. Por que a gente faz isso de fazer o tratamento e passa uma semana? Porque normalmente o tratamento pega bicho adulto, às vezes ele não pega, digamos assim, os filhotinhos, digamos assim, vamos dizer. E durante uma semana eles vão crescer e aí no segundo tratamento você acaba pegando os que ficaram adultos. Eu, como conduta, eu costumo usar os dois, a permetrina mais a ivermectina. A gente calcula a ivermectina, mesma coisa. Toma hoje os comprimidos, daqui a uma semana faz o tratamento de novo. A ivermectina a gente usa 6 mg a cada 30 quilos. Um comprimido de 6 mg a cada 30 quilos. Quando o paciente tem muito prurido, você pode usar um antihistamínico para aliviar a coceira, mas só de fazer o tratamento você já tem um alívio absurdo. Outra coisa que eu digo para os pacientes, que é uma coisa que me caracteriza muito assim a sarna. Você está com muita coceira, no primeiro noite, no primeiro dia que você faz o tratamento, você já tem um alívio muito importante da coceira. Então isso é um sinal, digamos assim, importante. Então, fazer esse tratamento e já no primeiro dia sentir muito alívio, eu costumo dizer, nossa, você vai dormir muito melhor essa noite. Certeza. E isso até é um fator que me ajuda. Olha, se acontecer isso, é importante que todo mundo em casa faça o tratamento. Por quê? Porque a sarna, como eu disse, ela é extremamente contagiosa. Então, digamos que tenha 4 pessoas na casa, mas nesse momento só a mãe está com coceira. É interessante que, se ela for fazer o tratamento, todos os outros habitantes da casa façam o tratamento também. Por quê? Porque você pode estar contaminado e demorar 2 meses só para você começar a sentir coceira. Então você pode ter a lesão, mas demorar 2 meses para começar a sentir a coceira. Se todo mundo na casa não fizer o tratamento junto, pode ser que essa daqui fez o tratamento, os outros não fizeram, estão contaminados. Quando eles começarem a sentir coceira, todo mundo já se contaminou de novo. Então é interessante que a partir do momento que um esteja doente, todo mundo em casa faça o tratamento junto. E não é comum de acontecer, não fazer e logo depois começar a coceira de novo. Tá? Beleza, passando para o nosso segunda bicheira, né? A pediculose, a infestação por piolhos. E é uma delícia de ver, né, esses bichos aqui. Você vê que são diferentes bichos, a gente vê que são 3 imagens, porque a gente tem 3 tipos de, digamos assim, 3 tipos de pediculose, 3 tipos de piolho. A gente tem na cabeça, a gente tem no corpo e tem na região do púbis, na região inguinal, né?
Então vamos lá, ele é mais comum, mais prevalente em criança, comum, digamos, na idade escolar, ali entre os 3 e 11 anos, é comum de acontecer, uma criança da sala pega, todo mundo acaba pegando e aí todo mundo tem que fazer o tratamento. Transmissão a mesma coisa, é um contato direto. Lembrar que o piolho, diferente da pulga, ele não tem, diga assim, ele não consegue saltar e ele não tem asa, então tem que estar muito próximo para ter esse contato. A pulga não, ela tem essa capacidade de saltar, né, e grandes distâncias fazer isso. O piolho não, é o contato direto, tá? Vamos lá, a pediculose da cabeça, ou pediculose capitis. A transmissão é a mesma coisa, contato, né? Pode ter ali compartilhamento de travesseiro, escova de cabelo, o fone de ouvido, ou seja, contato direto de uma pessoa com outra ou com o material. No corpo também, transmitida principalmente através do contato, compartilhar roupas, essas coisas, toalhas, roupas, mais comum em situações de aglomeramento, assim, e com falta de higiene. Aquela coisa, baixa coisa socioeconômica, né? Um problema socioeconômico. E a região do pubis, que é o famoso chato. Então, esse geralmente tem mais a ver com contato sexual. Então, isso é importante. E aí, cuidar a questão de parceiros, essas coisas. Então, é importante, a partir do momento que você descobriu investigar todo mundo, olha assim, se for, digamos assim, o chato, você fazer investigação no parceiro sexual, porque pode estar acontecendo também, pode ser contaminado. Aqui, então, a gente tem os diferentes tipos de pediculose, os diferentes tipos de bicho, né? E aí a manifestação, uma delícia de ver uma foto dessa, né? Chega a me dar coceira só de olhar isso daí. Mas vamos lá. As manifestações clínicas, é claro, vão depender do tipo de local que vai ter, né? Então, assim, dependendo do tipo de infestação e da quantidade de bicho, né? É comum de acontecer um prurido intenso, né, na região do couro cabeludo, no pubis, no corpo, e a mesma história que a gente falou. O prurido acontece devido a uma resposta imunológica, ou seja, o bicho ele vai se alimentar de sangue, né, vai precisar disso, e aí a saliva dele provoca essa reação inflamatória, aonde a gente vai sentir coceira, beleza? Vamos lá, a gente tem, com relação ao diagnóstico, o principal que a gente vai ter realmente ver o bicho, né? O exame físico, procurando por isso. A pessoa chegou com queixa de coceira na cabeça, uma das coisas que a gente tem que pensar realmente é em piolho. E aí a gente tem que procurar, tá? Não tem um exame. O exame seria, às vezes, você tem dúvida com relação ao bicho, conseguir pegar um bichinho e mandar para o laboratório para ser olhado no microscópio. Mas o diagnóstico vai ser basicamente clínico. Você vai ter que ir ali e olhar para ver se tem o bicho. E o tratamento mais importante são essas medidas de retirar as lêndias, tirar os bichos do couro cabeludo. Você pode usar o tratamento tópico, e o principal é a permetrina 1%, e aqui eu abro um parênteses para tomar cuidado. Quando a gente vai tratar a sarna escabiose, a loção para sarna é uma permetrina de 5%. E aqui que a gente vai usar no couro cabeludo, a gente vai usar uma permetrina de 1%. Quando eu vou orientar os pacientes a comprarem o medicamento para a sarna, eu sempre falo, tomem cuidado na hora de comprar na farmácia, porque às vezes pode ser que eles confundam e deem para você a permetrina de 1%. A permetrina de 1% não tem a capacidade de melhorar as lesões da sarna, então é importante que seja a de 5%. A de 1% vai, digamos assim, para o cabelo. E aí você tem agentes físicos que ajudam a amolecer, e aí tem um monte de coisas que podem ser feitas, do tipo vinagre ou outras substâncias que ajudam a amolecer e retirar as lêndias, né, do couro cabeludo. Para controle do prurido, pode ser usado um antistamínico também para dar uma aliviada na coceira, mas o mais importante realmente é fazer o tratamento, tirar o bicho, que é quem está ali sugando sangue e provocando essa coceira. Beleza, pessoal? Seguimos adiante. Vamos lá, tulgíase ou tulguíase, o famoso bicho de pé, né? Falei que hoje ia ser complicado, só bicheira mesmo, né?
Então aqui nós temos uma infecção causada por uma pulga, né? A Tunga penetrans. Ela é mais comum em comunidades rurais, né? Áreas urbanas com condições precárias, mas mais comum mesmo a área rural. Você vai ouvir que a pessoa pegou isso quando foi para a fazenda ou foi para algum lugar com baixa higiene, e aí você vê, digamos assim, bicho até saltando no chão, você vê isso, tá? Fatores de risco, andar descalço, a higiene pessoal precária, ambientes realmente sujos, condições precárias e o baixo nível socioeconômico. Qual que é, digamos, o ciclo de vida do bicho? Da tunga? A fêmea fecundada, ou seja, ela foi fecundada, ela vai buscar o hospedeiro. Né? E aí, os humanos ou animais, ela procura isso para se alimentar do sangue e a partir daí depositar os ovos dela. Então, cada um desses locais aqui em cima que aparece, nessa foto de cima, esses pontinhos escuros do pé, é uma fêmea da tunga que pegou aqui e está eliminando os ovos. Tá? Então, cada um desses lugares é um bichinho. Ela vai ficando grande, como está essa foto de baixo aqui, bem redonda. A parte anterior dela fica para dentro da pele e a parte aqui de trás, né? O rosto dela fica enfiado lá atrás e a parte de trás fica para fora e ela fica eliminando os ovos a partir daí. Tá? Ao se alimentar do sangue do hospedeiro, ela vai crescendo rapidamente, imagine, aumenta seu tamanho até 2.000 vezes, né? E durante esse período ela vai eliminando, digamos, os ovos e eles vão dando origem a novos bichos que podem contaminar. Eu lembro uma vez que eu atendia no interior, em que eu cheguei numa região para fazer um atendimento no interior e eu olhava no chão, assim, eu via os bichinhos pulando, eu imaginava que já ia me contaminar. E durante a residência eu publiquei um caso de um paciente que ele montou a casa dele, coisas que só acontecem no interior, ele montou a casa dele no local onde tinha um chiqueiro. Então imagina o grau de sujeira que era naquele local. E esse paciente era cheio de lesão. Foi bem difícil de tratar. Né? E o tratamento é a remoção, você tem que ir tirando cada um desses bichinhos que tem na pele. Né? Você pode usar um medicamento, né, como uma permetrina, um tiabendazol, ou até mesmo tomar uma ivermectina, mas o principal é tirar esses bichos, fazer a remoção das lesões. Lembro também desse paciente da residência, que era tanta lesão, que eu resolvi pegar o nitrogênio líquido, fazer uma crio, para ver se eu matava assim, um pouco dos bichos, porque era tanta lesão nas pernas, no pé, nas mãos ele tinha. Então a ideia minha foi mais ou menos congelar um pouquinho isso, machucar a pele, para depois matar o bicho e ficar mais fácil de tirar. E realmente foi uma trabalheira para a gente conseguir tirar. Mas imagina, o local onde esse cara morava, né? Cheio de bicho, realmente é complicado. Daí, trata e depois ele podia se contaminar tudo de novo. Seguimos adiante. Meíase, a infestação por larvas de mosca. E aqui a gente tem o famoso berne que a gente conhece, né? Infestação por larvas de moscas afeta seres humanos e animais e é conhecido como berne. Se alimenta, isso aqui é interessante, existem algumas moscas que se alimentam de tecido vivo e outros tipos de moscas que se alimentam, digamos assim, de um tecido morto, né? Isso vocês vão ver a importância. Ela é classificada de acordo com a localização anatômica e a relação que ela tem com o hospedeiro. Cutâneo, afeta a pele e tecidos subcutâneos. Cavitária, quando pega alguma parte de cavidade do corpo, pode pegar boca, pode pegar nariz, pode pegar aqui na questão da pálpebra até órgãos genitais. Elas podem ser obrigatórias, ou seja, as larvas dependem do hospedeiro para completar o seu ciclo de vida, ou facultativa, pode se envolver tanto em tecido como qualquer outra matéria orgânica em composição, ou seja, se alimentam de restos daí, né, em matéria morta. Beleza, aqui de novo a imagem do bicho, né, ele vai crescendo, né, pequenininho, e ele vai... coisa mais linda de ver, né, pessoal? Então vamos lá. Ela é causada por diversas espécies de mosca, né? Elas são dessa ordem Diptera, principalmente a Califoride, Sarcofagide e Oestride. Né? Não acho tão importante esses nomes aqui, mas as espécies mais comuns, Dermatobia hominis, que é o berne, o Cochleomia omnivorax, a mosca varejeira, e a Lucilia sericata, a mosca verde, isso aqui eu já acho mais importante saber.
Tem algumas coisas de nomes que às vezes não são importantes e eu não friso muito, mas tem algumas coisas que eu vi, digamos assim, na minha vida cair mais em prova que eu acho interessante. Então eu sempre vou reforçando, às vezes esse nome é importante, esse outro nome não. Então aqui eu bato, olha, esse nome aqui é interessante. O ciclo de vida, né? A postura dos ovos acontece na pele do hospedeiro, ou seja, a mosca vem, posa ou próximo, direto na pele ou próximo de uma ferida ou orifício natural. Esses ovos eclodem, as larvas saem e aí essas larvas vão caminhando e penetram na pele, né? Essas larvas elas passam por 3 estágios, não acho tão interessante isso, antes de se transformar nas pupas. As pupas são essas aqui que caem no solo, se desenvolvem em mosca e aí cai no solo e completa a vida. Completa o ciclo de vida, ou seja, ela tem essa característica, parece uma minhoquinha enquanto está no corpo, quando cai no solo, ela abre e aí vai formar uma nova mosca. Mais prevalente em regiões tropicais, subtropicais, um clima mais quente. Quando está mais frio, em lugares bem frios, é mais difícil da gente ter esses bichos, né? As moscas. Beleza, tá? A gente tem 2 tipos de larvas com relação àquilo que a gente falou. As larvas biófagas, ou seja, elas se alimentam de tecidos vivos, ou seja, tecidos saudáveis e funcionais. Elas destroem essa pele, né, que seriam dessa espécie, a Cocleomia omnivorax, a mosca varejeira. Ela tem a capacidade de penetrar a pele íntegra, né, e se alimenta de tecidos saudáveis. Às vezes até o orifíciozinho do pelo, do folículo piloso, ela tem a capacidade de entrar ali e ali ela faz a infecção dela. Já essas lesões, já essas larvas necrófagas, elas se alimentam de tecidos mortos, tecidos necrosados ou em decomposição. Aí nós temos a mosca verde. Se alimentam principalmente dos tecidos necrosados, exudados das feridas, e elas ajudam, que interessante, ajudam na limpeza e cicatrização dessas feridas. E existe até um procedimento, não é uma coisa tão comum, eu particularmente nunca vi fazer, é uma coisa que eu mais vi vídeos disso daí, até coisa, digamos assim, do Discovery Channel, esse biodesbridamento. Ou seja, você pegar essas larvas que são criadas com todo cuidado, num ambiente estéril, aplicar sobre uma ferida que tem necrose ali, e elas realmente são extremamente seletivas, elas vão limpar essa lesão, e como elas também produzem uma secreção, digamos assim, que ela tem um efeito antibiótico, então elas conseguem melhorar a cicatrização da lesão. E como diz aqui, ela promove a formação de tecidos de granulação. Então esse biodesbridamento é feito com essas larvas de moscas, que são criadas especificamente para isso. São deixadas ali na ferida, essas moscas ficam um tempo ali, depois elas são retiradas, não vai deixar elas, digamos assim, abrir, virar mosca, elas são retiradas as larvas ali, limpa e você tem uma cicatrização melhor da lesão. Nunca vi fazer isso daí, mas é uma coisa interessante, é uma coisa, como disse, a gente acaba vendo coisas dessa no Discovery Channel. Tratamento da miíase, a mesma coisa, a gente entra nisso de remoção das larvas e no controle das complicações, ou seja, ajudar a cicatrização da ferida, ajudar. Pode ser feito um tratamento tópico, um tratamento sistêmico. Nos animais, eles usam até aqueles spray com mata-bicheira, que são substâncias químicas para tentar matar. E às vezes acontece, é tanto bicho assim que dá uma agonia. Eu via isso acontecer, por exemplo, no interior, quando eu como clínico geral, fazia esse atendimento no interior, as pessoas pegavam mesmo um spray de mata-bicheira e passavam nas feridas para matar um pouco dos bichos, porque às vezes acontece, né, pessoal? É muito bicho que acaba tendo na pele e aí você acaba usando um negócio desse, mas o certo é tentar fazer essa retirada mecânica das lesões, tá? Seguimos o baile. Vamos falar da larva migrans cutânea, ou seja, o bicho geográfico, né? Que geográfico por quê? Porque ele faz esse desenho na pele que parece um mapa, né? Então por isso que é chamado de bicho geográfico. Uma infecção parasitária, a espécie de bicho que provoca isso, né? São ancilostomídeos, né? Principalmente o ancilostoma brasiliense. Pode acontecer o ancilostoma canino, mas o mais comum é o ancilostoma brasiliense. As larvas têm a capacidade de penetrar na pele íntegra do ser humano e é comum nessas coisas de regiões tropicais.
Ele é comum de acontecer nas regiões tropicais e subtropicais. É uma condição benigna e autolimitada, ou seja, esse bicho, o homem acaba sendo um hospedeiro, digamos assim, acidental. Não é digamos assim, ela não consegue completar o ciclo vital dela digamos, no ser humano. Então aqui a gente tem um desenho que mostra isso do ciclo do bicho, do ancilóstoma. Então ele vai ter esse ciclo mais comum no cachorro, no gato. O homem acaba sendo um hospedeiro acidental. E nesse caso, como o bicho não consegue complementar o ciclo, ele fica um tempinho na pele, depois ele acaba caindo e não completa o ciclo dele. Então, o ciclo de vida e os mecanismos de transmissão. Esses parasitas são encontrados nas fezes dos animais infectados, como cães e gatos, e podem sobreviver no solo por várias semanas ou meses. Aí entra aquilo que a gente falou da questão dos cuidados com os animais, porque eles estando, digamos assim, soltos e contaminados, eles vão acabar contaminando o solo e isso pode espalhar para as pessoas. Após a eliminação das fezes, as larvas eclodem e elas ficam caminhando ali, até elas se tornarem assim aptas a fazer contaminar, e nesse período elas podem acabar penetrando na pele do homem. Mas o certo dela seria entrar no hospedeiro que, digamos assim, ela é adaptada, o cachorro ou o gato. O homem acaba sendo um hospedeiro acidental nesse momento. E é por isso que a larva não consegue completar o ciclo dela. Por quê? Porque ela não foi feita para se desenvolver no ser humano. Assim como, digamos assim, o Sarcoptes scabiei, variedade Canino, não consegue completar no homem, digamos, o ciclo dele. Por isso que você pode até ser contaminado, mas não é a mesma coisa. Ele não consegue completar o ciclo. E aqui o cachorrinho fazendo cocô lá na areia da praia, e aí é um fator. A areia da praia, essa areia às vezes que tem em parquinhos, são fatores de risco para ele acabar contaminando, digamos, e aí quem acaba sofrendo mais são as crianças, né? As lesões cutâneas são lesões elevadas, né? Ele fica com um elevadinho e com esse aspecto serpiginoso, né? Avermelhadas, tortuosas. Você tem um prurido intenso no local e às vezes pode até doer. Lembrando que criança às vezes é difícil, não consegue definir direito o que é dor e o que é, digamos assim, o que é coceira. São normalmente lesões únicas, né? Pode ter um tamanho disso de 0,5, 1,5 centímetros, né? E pode apresentar esse ponto escuro na extremidade, representa a localização da larva, que eu acho muito difícil de a gente conseguir identificar. Locais mais comuns da gente encontrar, realmente, nos pés, né? Região plantar, o mais comum é na região plantar ou dorso do pé, muito comum de acontecer. E também uma coisa que eu vejo acontecendo nas crianças, na região do bumbum, fica sentada na areia e acaba contaminando a região do bumbum. Outros lugares eu acho mais difícil, mas os pés e o bumbum eu acho que é o local mais comum. O tratamento, teoricamente, não precisa, porque lembre-se que o bicho não completa o ciclo de vida dele ali. O que acaba acontecendo é que ele vai morrer porque não consegue completar o ciclo. Então, normalmente o tratamento é mais para aliviar esse desconforto que a coceira provoca, que as lesões acabam provocando. Então, o tratamento, no fim das contas, acaba sendo para aliviar esses sintomas de coceira, inflamação, e você pode ter uma infecção secundária, ou seja, pode acabar pegando uma bactéria e aí você vai ter que fazer um tratamento com antibiótico, coisas desse sentido. Mas, no geral, o tratamento é mais para os sintomas que a pessoa acaba tendo. Beleza, pessoal? Então, isso daí, tá? Com relação à matéria, é isso que eu queria apresentar para vocês. E agora vamos lá às questões, lembrando que hoje a gente faz as questões e depois eu publico o vídeo com a resposta das questões, beleza? Vamos lá. Qual dos seguintes dermatoses parasitárias é causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei? Escabiose, pediculose, tungíase, miíase, larva migrans. Facinho a questão, hein? Qual dermatose parasitária é causada pela migração de larvas nematóides na pele? Escabiose, pediculose, tungíase, miíase ou larva migrans cutânea? Só questão fácil dessa vez, hein? Qual a principal forma de transmissão da escabiose entre humanos? Ingestão de alimentos contaminados, picada de mosquito, contato direto com a pele, inalação de partículas no ar, contato com água
contaminada. Em qual área do corpo a tungíase é mais frequentemente encontrada? Couro cabeludo, axilas, região pubiana, pés e tórax. Também muito fácil nessas questões. Qual a principal forma de prevenção da larva migrans cutânea? Uso de repelentes, evitar contato com água contaminada, higiene adequada dos alimentos, evitar o contato com solo ou areia contaminada ou a vacinação. Muito tranquilo essas questões. Façam as questões, vejam, eu acredito que dê para acertar todas elas, porque são questões muito facinhas, tudo com o que a gente já falou, e depois eu publico o vídeo com as respostas e uma pequena discussão. Se vocês ficarem em alguma dúvida, a gente discute sobre as questões. Beleza, pessoal? Tchau, tchau para vocês, grande abraço, continuem nos acompanhando aqui no canal.